Olá, como estão? Bem-vindos, bem-vindas a este seminário online, o Como Proteger as Trajetórias do Segundo Grau e lidar com as políticas educacionais. Organizado no âmbito do Sistema de Informação de Tendências Educacionais na América Latina. Para quem não me conhece, eu sou Alejandra Cardini, sou diretora interina do escritório do IPE, Unesco para a América Latina e o Caribe, e eu tenho a honra de abrir este evento. Como proteger as trajetórias do ensino médio, desafios e aprendizagens para as políticas educacionais. Eu quero contar a vocês sobre o CITEAL, que é o Observatório de Políticas da IP Unesco, que busca promover uma plataforma que procura uma maior compreensão dos sistemas educacionais da nossa região, que faz através da produção e disseminação do conhecimento, analisando e identificando as ações empreendidas pelos estados em questões educacionais, a relação entre as dinâmicas sociais e educacionais. Nós vamos ver isso hoje neste evento super marcante. E o que procura também é analisar os desafios e tendências que nós temos nos níveis nacional e regional. O CITIAL tem mais de 20 anos, são muitos os colegas que estão trabalhando neste projeto nos últimos 20 anos. É uma ferramenta super valiosa para os tomadores de decisões e atores do campo educacional. Ah, ele tem um site com mais de 2 milhões de acessos anuais. Então, para quem não conhece ainda, vamos lá. Nós convidamos vocês a se juntarem e conhecerem. Hoje vamos apresentar alguns achados dos últimos 3 estudos realizados no âmbito da CTL. Esses estudos procuram abordar um desafio super persistente ainda na agenda das políticas educacionais da região, que é garantir a permanência e a conclusão no nível secundário, com a aprendizagem significativa de todos os alunos e alunas. Nas últimas décadas, os governos da região fizeram muitos esforços para ampliar e sustentar as trajetórias dos alunos e estudantes nesse nível, e vimos que a centralidade adquirida da agenda ou pela agenda na política educacional, pela ampliação da oferta educacional em muitos países, as modificações no modelo de organização escolar e a proposta curricular são evidências de todo esse esforço e avanço. Essa expansão, essas mudanças que houve no nível secundário, demonstram alguns sinais de esgotamento que se expressam em alguns indicadores da região. Aqui eu trago um do relatório da América Latina e o Caribe, elaborado em 2022 pela Unicef-CEPAL, que mostram que um de cada 3 jovens na América Latina não terminam esse nível de ensino. Esse relatório é a encruzilhada da educação na América Latina e no Caribe. Como aponta o ODS 4, o acesso universal à educação secundária é um nível mínimo para a plena participação das novas gerações nas sociedades complexas onde vivemos. Por isso, para nós é tão importante tratar desse assunto. A grande pergunta, o que queremos ver aqui, que nos incentiva a continuar refletindo, é como garantir que cada estudante, independente de sua origem, possa completar a carreira escolar. Então, por isso, nós convocamos esse espaço de diálogo e reflexão coletiva sobre os pontos críticos e as chaves para a implementação das políticas destinadas a garantir a educação secundária. E antes de começar essa conversa, eu gostaria de agradecer muito o trabalho de algumas pessoas que estão nos acompanhando hoje. Para começar, os pesquisadores dos estudos que vamos apresentar a vocês. Alguns estão ainda em elaboração, outros publicados: Martim Escanso, Sebastião Fuentes e Vanessa Rojas, que nos acompanharam na realização de cada um desses estudos, procurando colocar no centro da cena esse assunto. Também gostaria de agradecer especialmente a Felicitas Acosta, Bianca Santinetti e Delfino, que nos acompanhou na coordenação desses estudos, que é a Bianca Gentinetta Delfino, também como painelista deste encontro, e é algo muito importante para o IPE ter esse olhar da CITIAL conectando
o conhecimento com a política. Quero agradecer a você, Ana Bicurai, do Uruguai, por nos aproximar hoje da sua experiência e poder se juntar a esse encontro. Ana Verocai, agradecer a todas as pessoas que no passado e no presente nos ajudaram a manter o CITEAL como local de referência da região, e todos e todas as pessoas que nos acompanham hoje, já são 239 que estão se juntando a nós e ainda estão entrando mais. Então, muito obrigada por nos acompanharem. Então, agora eu vou passar a palavra para a Bianca e fico aqui atenta à discussão. Muito obrigada. Muito obrigada, Alejandra. Eu também compartilho a alegria de impulsionar um espaço como este. O atual momento que vivemos na região é muito desafiador e requer mais do que nunca debates coletivos, pesquisas que nos incentivem a pensar em políticas, traçar caminhos para a melhoria educacional na nossa região. Como você apontou muito bem há pouco, nas últimas décadas nós temos evidências de que houve grandes progressos na expansão da educação secundária na América Latina. Nos últimos 20 anos, a maioria dos países expandiu a escolaridade obrigatória e fez esforços significativos diferentes para transformar a oferta em uma escola mais inclusiva. No entanto, esses avanços, esse progresso na cobertura e conclusão, ocorreu também no âmbito dos processos de segmentação educacional. Isso se reflete em uma oferta de qualidade desigual, fortemente associada à posição social de origem dos alunos. Então, dadas essas desigualdades que caracterizam a nossa região, nós achamos fundamental para avançar para a inclusão educacional na América Latina, focar nas trajetórias escolares, justamente é esse conceito que nós queremos abordar de forma complexa as diversas dimensões que atravessam e configuram os caminhos educacionais, as condições de vida dos alunos, o papel das instituições e também as experiências individuais. Para garantir uma escola secundária mais justa e inclusiva, é necessário que as políticas implantem essa abordagem abrangente para impactar positivamente nas oportunidades de acesso, trânsito e educação completa, como nós dissemos, para que seja uma aprendizagem de qualidade, pertinente e significativa. A produção de conhecimento da CITEAL assume essa perspectiva, esse foco, complementando diversas fontes de dados, e podemos dizer que dos, cada uma das dimensões que vamos apresentar destaca essa abordagem quantitativa, e cobre essa dimensão das políticas. A abordagem quantitativa realizada por Martim Escasso caracteriza as trajetórias escolares ao longo do ensino médio, focando nas lacunas de desigualdade. O estado da arte de Sebastião Fuentes, sistematiza os resultados de pesquisas recentes sobre o monitoramento de trajetórias e a sistematização de políticas de proteção de Vanessa Rojas, que está sendo elaborado ainda, aborda as principais condições para a implementação desse programa na região. Em alguns minutos, nós vamos conversar com os autores e autoras, mas antes eu gostaria de contar um pouco qual será a dinâmica da reunião, que basicamente vai ter dois momentos. Na primeira parte, os palestrantes vão discutir os desafios e aprendizagens para as políticas de proteção do ensino médio na região, e na segunda parte, vamos abrir o diálogo para as perguntas do público. Para isso, também gostaríamos de pedir aos participantes desse seminário que coloquem aí as suas perguntas e comentários no chat, para depois voltarmos a elas, no final do encontro. Também gostaria de lembrar que essa reunião tem tradução simultânea para o espanhol e português. Vocês podem clicar no ícone que há aí na barra inferior da tela, que vocês vão ver, tem a forma de um globo terrestre, e vocês podem selecionar o idioma. Pedimos também aos palestrantes para falarem devagar, para que a tradução seja melhor. E quero agradecer a Carmen, que é a intérprete que está aqui nos acompanhando hoje.
E o último aviso: para receber o certificado de participação é necessário estar inscrito no evento. Então, nós estamos compartilhando aí nesse momento no chat o link, e agora eu vou apresentar os painelistas. As suas trajetórias e biografias, que são super ricas e extensas, eu até tive que cortar um pouquinho, mas vocês podem acrescentar aí o que considerarem necessário quando fizerem as suas apresentações. Eu vou apresentar primeiro o Martim Escasso, que é formado em Sociologia pela Universidade de Buenos Aires, consultor especializado na geração e análise de informações estatísticas, desculpe, para o setor educacional, voltado para o planejamento de políticas, monitoramento e avaliação de programas. Ele também é assessor técnico dos Ministérios da Educação da região e de agências de cooperação internacional. Atualmente é consultor permanente do escritório da Unesco em Santiago e diretor da Fundação Quantitas. Sebastião Fuentes é doutor em antropologia pela Universidade de San Martín, bacharel em mestre em ciências sociais com foco em educação, bacharel em filosofias, pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, sediado na área de educação da Flaxo. Vanessa Rojas é doutora em sociologia pela Universidade Autônoma de Barcelona, tem mestrado em ciência política pela Pontifícia Universidade Católica do Peru e bacharelado em antropologia pela universidade. Ela é pesquisadora responsável do componente qualitativo do estudo Millennium, Criança do Millennium, no Peru. Felicitas Acosta é pesquisadora da Universidade Geral de Sarmiento e professora da Universidade de La Plata, Argentina, consultor de organismos internacionais como CEPAL, IPE, Unesco, Unicef e OIE. Ela é especializada em educação secundária em nível regional, membro do Conselho da Sociedade Internacional de Educação Comparada e coordena a Rede NORAG para a América Latina e o Caribe. Ana Verocai é professora de Química e professora efetiva da área de Ciências de Educação do Conselho de Formação da Educação, concluiu pós-graduação em Gestão, Avaliação e Desenho Curricular e tem mestrado em Educação com ênfase em Currículo e Avaliação, bem como em Políticas Educacionais, e desde 2018 é diretora setorial de Integração Educacional do CODICEN ANEP, que é a Coordenação Nacional e Coordenação Pública do Uruguai, e também de proteção de trajetórias educacionais nesse país. Muito obrigada. Saibam que para nós é realmente uma honra poder estar nesse diálogo com vocês. Agradecemos muito que vocês tenham dedicado esse tempo a estar aqui. Agora sim, vamos começar com o bloco de perguntas, o momento de diálogo com os painelistas. Cada um vai ter 10 minutos para responder. E pedimos para tentarmos respeitar o máximo possível o tempo para poder ouvirmos todos e todas. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é para Martim Escasso, que é o autor do estudo Radiografia de Trajetórias Escolares. Eu gostaria de começar com você, porque eu acho que é bom dar esse pontapé nessa conversa com uma visão geral do estado das coisas e as principais tendências nas trajetórias do ensino médio na região. Eu gostaria de te perguntar, com base no estudo que você desenvolveu, como é essa dinâmica da trajetória da educação, dessa educação na América Latina, como mudou nas últimas décadas. Então, eu gostaria de te perguntar quais são as principais inequidades manifestadas no acesso e trânsito e completar esse nível, para completar esse nível. Muito obrigada. Eu gostaria de começar, antes de responder a pergunta, com um agradecimento à Unesco por me convidar para participar neste estudo para a coordenação também, ou pela coordenação também da Bianca de Felicitas, que nos ajudou muito no desenvolvimento desses estudos, e ao trabalho articulado pelos colegas Sebastião e Vanessa, que foi realmente uma dinâmica super rica para fortalecer cada um dos trabalhos. Para começar a responder a pergunta com relação às trajetórias escolares, eu gostaria de contar a vocês que
que no processo de trabalho que resultou nessa publicação, eu analisei os dados de 18 países da América Latina a partir das enquetes em lares e as informações que fazem parte da CITIAL, essa base de dados mencionada, que tem vários anos, com informações de vários países da região processadas e equilibradas para poder realizar comparações internacionais. Com base nesses dados, estabelecemos ou estabeleci diferentes estratégias de caracterização das trajetórias e para contar um pouquinho a situação na região, eu gostaria de convidar vocês a ver um gráfico que eu escolhi especificamente, que de alguma forma vai nos acompanhando numa espécie de guia, de roteiro de relato da situação das trajetórias escolares na educação, secundária, no nível, do ensino médio na região. Esse gráfico vazio, neste momento, é a representação da população de 6 a 24 anos de idade, onde 100% do total da população nós vemos como vai se distribuindo conforme a sua experiência escolar. Nós vemos aqui que a frequência escolar aqui, que divide quem está no sistema educacional ou não, porque abandonaram ou porque terminaram, nós podemos ver como os sistemas educacionais da região têm, em determinadas faixas de idade ou períodos, uma cobertura que alcança níveis próximos à universalidade, principalmente entre 6, 7 12, 13 anos, e essa curva de frequência vai diminuindo, tracionada pelo abandono escolar. Isso nos dá uma perspectiva de como se desenvolvem essas trajetórias. Se esse gráfico nós agregarmos a ele o que seria a frequência, ou seja, ter uma frequência em idade teórica ou um ano atrasado, podemos ver quais são as crianças e adolescentes que conseguem, transitar na escolaridade no tempo, normativo ou no tempo corrente ou comum. Vemos como essa curva tem diferenças importantes à medida que avança entre cada idade e essa distância que aparece entre 6 e 16 anos representa como progressivamente há uma porcentagem cada vez maior de estudantes que repetem, que vão regularmente ou que abandonam a escola. Isso vai diminuindo tanto no longo da educação primária quanto secundária ou ensino médio. E aí nós vamos ver 2 ou 3 anos ou mais de estudantes que frequentam com muito diferença ou muita diferença entre a idade ideológica ou a idade real nessa situação de repetência ou abandono. Como sabemos, essas situações são entendidas como instâncias de risco de abandono, principalmente quando ocorre essa ampla diferença entre a idade biológica e teórica. Vemos também como as idades superiores, nelas vemos o efeito da frequência em modalidades alternativas à educação de jovens e adultos, que vai nos mostrando que depois de 18, 19 ou 20 anos, os países da região, neles ainda há oportunidade de finalização do ensino médio na população. Vemos que nas cidades que correspondem ao ensino primário, aproximadamente há uma cobertura praticamente universal e um impacto da repetência que vai se expressando na sobriedade, e nos anos correspondentes às idades, ou melhor, às idades que correspondem aos primeiros anos do ensino médio, vemos também um efeito combinado, um aumento da sobriedade com o abandono, com a separação entre a população e a curva de frequência. Isso já nos mostra que os primeiros anos da educação de ensino médio e o trânsito entre níveis é um desafio enorme para muitos estudantes da região. A área que falta completar são aqueles que frequentam na educação terciária, ou seja, terminaram a educação média ou secundária. E quem está fora da escola, os que estão em vermelho são os que não frequentam ou não terminaram a educação secundária. Nós chamamos essa população de excluídos da educação secundária.
E, como vemos, há um setor da população que não consegue atingir a promessa da educação primária universal, 6, 7, 8 anos, população que fica fora da escola e que o abandono também se manifesta de forma incremental nas idades superiores. Como exemplo, se nós pegarmos somente a porção de 18 a 20 anos, nós temos aqui que 6,1 milhões de adolescentes que estão fora da escola, que não terminaram o ensino médio, que representam aproximadamente 22% da população e que 5%, ou seja, aproximadamente um de cada quatro, abandonaram antes de começar o ensino médio, enquanto que o restante abandonou no ensino médio. Um dos achados é que esse abandono se intensifica na transição entre níveis. Isso manifesta um desafio específico na proteção dessa transição entre a educação primária e secundária, entre a secundária baixa e alta, com momentos críticos nas trajetórias escolares. Outro aspecto interessante que deve ser destacado é que nos últimos 20 anos melhorou muito o acesso à educação secundária. Nós vemos como diminuiu do ano 2000 até a data atual a porcentagem de população nessas faixas de idade que não frequentam e não terminam esse ensino médio. E, finalmente, nós temos quem não frequenta, mas já terminaram o ensino médio ou a educação superior ou terciária, que representam 69% da população. Então, 7 de cada 10 jovens terminam o ensino médio, enquanto 3 de cada 10 não. E desses 7 de cada 10, muitos deles o fazem com vários anos aí, tendo acumulado repetências ou através de ofertas alternativas. Esse percurso nos permite reconhecer diferentes aspectos, chaves que nos mostram como se configura a trajetória dos estudos da população adolescente na região. E assim vou tentar responder à pergunta e tentar, eh, abordar os relatórios que aprofundam essas diferentes análises e gostaria de aproveitar o tempo que me resta para falar de aspectos relacionados com a equidade, como foi falado no início. O trabalho com as enquetes de lares, perdão, ou domiciliares, permitem abordar a equidade de acesso ao, eh, a- ao ensino médio muito mais fortemente do que outros tipos de enfoques. E isso nos permite identificar outros fatores associados à exclusão que basicamente caracterizam populações vulneráveis ou que expressam maiores desafios de inclusão, como a população indígena, rural, de imigrantes, populações em contexto de pobreza ou em condições de deficiência, e trabalhamos na estimativa de qual é a probabilidade de exclusão de cada um desses grupos populacionais a partir das suas características, com o objetivo de poder reconhecer aquelas ou aqueles setores que estão mais expostos a situações de exclusão. E não somente é um exercício interessante em termos analíticos, como também é uma perspectiva fundamental para pensar esses desafios a partir das políticas educacionais, entendendo que cada grupo de população ou de populacional excluído mostram barreiras que persistem nas ofertas de educação secundária ou esse ensino médio, e a partir da população de grupos mais excluídos, como, por exemplo, a população com deficiência em educação primária, estudantes com um ambiente educacional no lar baixo, estudantes imigrantes, como um fenômeno recente que entrou numa situação crítica na região, são grupos que claramente são reconhecidos como mais excluídos dessas oportunidades de acesso ao nível do ensino médio.
A última notícia é que a análise das tendências em equidade também permitem caracterizar como a região avançou graças aos esforços dos países na melhoria do acesso à educação secundária ou ensino médio para todos esses grupos mais vulneráveis. Dessa forma, a equidade não somente é analisada como uma situação estática num momento do tempo, mas também como se comporta ao longo do tempo. E isso também expressa uma mensagem esperançosa de que, para além dos desafios e dificuldades, a região parece que está transitando por um caminho adequado. Então, muito obrigado e eu devolvo a palavra. Muito obrigada a você, Martim, pela sua exposição, tentando cumprir o tempo aí, e pelo panorama que você nos mostrou. Você também destacou alguns desafios para as políticas ligadas com as transições entre níveis, com uma questão dura que é não só o acesso ao ensino médio, mas também os desprovidos de educação e também as políticas também do público historicamente excluído. Muito obrigada pela apresentação. Eu também gostaria de pedir para a Costa, com quem eu aprendi muito nos estudos, se quer fazer algum comentário sobre a apresentação do Martim, Felicitas Acosta sobre o estudo dele, nós estamos te ouvindo. E só um comentário antes, avisar o público, lembrar que vocês podem fazer as suas perguntas e comentários no chat. Então, Felicitas, nós estamos te ouvindo. Brevemente, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse projeto. Eu vou aos comentários para não perder tempo. A análise feita pelo Martim nesse documento com base nos dados da CITEL, que é um excelente trabalho, nos coloca de frente com os desafios da que nós temos no ensino médio. Um olhar ao longo das últimas 2 décadas evidencia uma melhoria no acesso, na finalização, particularmente no ensino médio baixo, e nós temos, no entanto, 5% de jovens na região que nunca entraram no ensino médio e 17% que abandonaram durante o ensino médio, e esses dados já resumem toda essa dívida. Quais são os desafios? Vou tratar aqui assuntos bem clássicos, mas vale a pena falar de alguns países da região e sua situação. Primeiro, a expansão, completar a expansão nos países onde o terceiro ciclo não chega de forma acessível à população. E essa tríade de documento trata de garantir práticas universais de sucesso, aumentar os níveis de conclusão, mas esses níveis, embora aumentem, não aumentam de forma equilibrada através de todos os grupos populacionais, como o Martim disse. E o terceiro é fornecer ou dar uma oferta que garanta a inclusão educacional com níveis adequados. Nós dizemos isso há muito tempo, mas é complexo, porque, por um lado, há dinâmicas históricas de configuração dos sistemas educacionais, mas também há desigualdades estruturais próprias da região que aumenta a complexidade. Eu gostaria de abordar todos os dados que o Martim trouxe no documento. 13% da população de 12 a 17 anos estão fora da escola. Nós temos uma porcentagem grande de adolescentes na região, adolescentes que não estão na escola. E outro dado é que de cada 10 jovens que frequentam, não terminam e 8 abandonam durante o ensino médio. Isso nos traz a questão das características da oferta. Nesse sentido, e para terminar, gostaria de acrescentar 2 desafios aos 3 mais clássicos falados. O primeiro é o desafio da obrigatoriedade. Os nossos países tornaram obrigatório o ensino médio, baixo e alto na maior parte dos países. Isso transforma o ensino médio numa base
existe e deveria ser uma plataforma comum. Nesse cenário, os obstáculos, as barreiras, como mostra a análise do Martim, são obstáculos da oferta, não são dos sujeitos nem da demanda, mas sim do que é oferecido e da acessibilidade a essa oferta. É oferta para garantir o acesso e principalmente a continuidade do percurso até a finalização e não só a finalização. Em segundo lugar, esse desafio da obrigatoriedade nos induz a pensar no que eu chamo de paradoxo da expansão. Nos nossos países, a obrigatoriedade se estende, portanto, democratiza no acesso, mas essa extensão tende a ser feita com base na diversificação da oferta. E na sua análise, o Martim mostra uma relação muito interessante entre a continuidade das trajetórias e a estrutura adotada pela oferta, se for uma oferta mais integrada ou mais separada, mais dividida em ciclos ou níveis. Esse fato, esse paradoxo da democratização, com uma oferta diversificada, também tem outra consequência. Isso é algo próprio da dinâmica dos sistemas educacionais, vai sendo empurrado para frente no momento da seletividade. Conforme os dados do Martins, o nível médio alto parece que está se transformando no caso dos nossos sistemas educacionais na região nesse momento da seletividade. Então, eu acho que nós também devemos estar atentos a essa questão, as barreiras e os obstáculos e que aparecem em termos de transições que faz com que o ensino médio alto se transforme num momento de seletividade nos sistemas educacionais. Super obrigada, Feli. E Martim, nós já começamos aqui com um excelente diagnóstico, que é chave também pensar políticas num panorama claro. Agora eu passo para a pergunta para o Sebastião Fuentes sobre o estado da arte da proteção de trajetórias. Ele fez um trabalho excelente que analisa esse assunto. Seba, no seu caso, eu gostaria de te perguntar, a partir da do estudo realizado, quais são as intervenções que as pesquisas assinalam para as políticas de proteção das trajetórias no ensino médio? Eu também gostaria de perguntar o que sabemos sobre as conquistas, limites das políticas implementadas com base nos resultados dessas pesquisas. Eu te passo a palavra, Sebastião. Muito obrigado, Bianca. Obrigado por toda a equipe do IPE, Alejandra. Felicitas por todo o acompanhamento, todos, todas, todes. É um prazer compartilhar esses estudos nos quais nós trabalhamos e conversamos durante vários meses com a Vanessa e o Martim. Para responder à pergunta, em 9 minutos e meio, eu diria que é preciso simplesmente esclarecer do que estamos falando quando falamos de trajetórias, que é, é um trabalho muito intenso de produção investigativa na região. A categoria de trajetórias escolares fala de tempo e percurso. O tempo social também está regulado e, portanto, os tempos escolares a mesma coisa. E esses percursos articulam condições objetivas e subjetivas e, dentro dessa articulação, nós vemos que ocorrem sempre dentro de âmbitos institucionais e o resultado do jogo é ao menos três dimensões que podemos separar analiticamente. Por um lado, um nível sistêmico estrutural, que, entre outras coisas, o que esperamos dos e das jovens, como sociedade, por exemplo, as mediações e regulações institucionais, o nível institucional que tem a ver com os modos de acesso, de estar e de percorrer a escola, o acompanhamento, os suportes dados ou não como política educacional concretizada em cada estabelecimento escolar e estratégias e apostas individuais no nível individual subjetivo que tem a ver com como cada estudante conta ou não com possibilidades e condições que geralmente são desiguais
faz para lidar com essas situações e esses níveis, tanto estruturais quanto institucionais. Também devemos destacar que, quando falamos de proteção de trajetórias, embora não tenhamos uma definição padrão acadêmica, nós podemos dizer provisoriamente que se trata de políticas, programas, iniciativas desenvolvidas para acompanhar e fortalecer os percursos escolares para gerar estratégias de revinculação ou reingresso ou reentrada para evitar o abandono. Quando vemos os níveis, eu falo do sistema sistêmico e estrutural, nós vemos que o foco de intervenção das políticas em geral se dedica, e isso é o que mostra a pesquisa, a nossa lente para dizer isso, foca no que a pesquisa, a produção de conhecimento mostra sobre as políticas. Elas, no nível sistêmico, procuram proteger trajetórias, evitando o abandono, com algumas séries de problemas que isso traz, problemas colaterais que estão presentes no sistema, mas que também aumentam em alguns contextos, como a repetência, a sobriedade, as políticas que há no nível sistêmico procuram gerar dados sobre o que acontece com as trajetórias. E aí temos os sistemas de alerta precoce como uma política que está se ampliando cada vez mais, e essas políticas procuram gerar evidências, preditores que permitam compreender e agir a tempo para tentar evitar esses possíveis abandonos. São políticas que, quando agem no nível sistêmico, fazem trabalhando nas condições sociais dos e das estudantes, que são fatores extraescolares ou exógenos, e também tentam interferir na consideração da oferta escolar, gerando modificações alternativas ou sistêmicas das regras escolares para evitar o abandono ou para gerar instâncias também de revinculação. Essas políticas, em geral, fazem isso trabalhando com a contribuição para a investigação. Isso é o que nós podemos ver em alguns casos, que a contribuição central na pesquisa é que o abandono não é evento pontual, mas sim um processo que, no nível sistêmico, também pode ser identificado e prevenido. Quando pensamos no nível institucional, estamos falando de como as políticas, por exemplo, se concentram em tentar gerar espaços escolares onde ocorram práticas hospitalares, onde não ocorra a discriminação. Então, as políticas de proteção se centram também em problematizar qualquer viés ou prática ou estereótipo que e procurando possibilidade de que jovens se sintam pertencentes e se sintam como parte do contexto ou da instituição escolar. No termos ou nos termos científicos, as políticas procuram programas que se concretizam no nível institucional, e quando trabalham no nível subjetivo, procuram trabalhar, por exemplo, algumas emoções, como a vergonha, que vem junto com situações, às vezes, de abandono, de volta, ingresso, eh, e tudo o que se refere ao trabalho, às expectativas, os grupos ou familiares, para que volte a esperança de que jovens terminem o ensino médio e hajam através de apoios e todas as políticas que procuram influenciar na profissionalização, porque o mercado de trabalho é um fator muito importante. Entre as conquistas das políticas identificadas através da pesquisa, podemos dizer que as políticas de bolsas de estudos são chave, ajudaram na trajetória da educação secundária, o ensino médio, mas as questões relacionadas com o ingresso. Nós também temos políticas de registro e acompanhamento que se ampliam cada vez mais, a ampliação pedagógica com base na tutoria entre docentes e estudantes, que favorece o rendimento acadêmico dos estudantes, a adotação de perfis e profissionais que reforçam o acompanhamento, que tem um efeito positivo nas trajetórias. Ou seja, em geral, nós podemos dizer que, como conquista, ainda há um caminho de redução dos gaps, das lacunas de acesso secundário na região.
Entre os limites, podemos dizer que as próprias políticas de bolsas de estudos, ações sociais e transferências de conquista se transformam no limite quando surgem problemas na gestão, barreiras administrativas, burocráticas que impedem que estudantes acessem a elas. Também há problemas vinculados à gestão escolar, a estados subnacionais que, por exemplo, desenvolveram políticas de incentivos à escolaridade, tanto para estudantes como para professores, mas isso também cria um sistema de prêmios para os professores que provocam essas desigualdades ao retrabalho e também identificamos algumas limitações na capacidade de saberes sobre o acompanhamento dos atores escolares para acompanhar os estudantes, ou seja, às vezes há políticas que têm perfis específicos e programas para fazer uma ponte entre jovens desescolarizados e escolarizados, mas quando é necessário fazer o acompanhamento dessas trajetórias, os papéis se confundem ou são pouco claros. E também devemos mostrar aí alguns limites que constituem uma aprendizagem. Vou agora para as aprendizagens, que há políticas ou as políticas de acompanhamento e proteção que surgiram durante a pandemia, vimos e na pesquisa também identificamos que a ênfase no contexto familiar extraescolar deixou descobertas ou evidenciou as limitações dos sistemas educacionais para trabalhar a dimensão pedagógica também. Ainda mais nesse contexto, como aprendizagem-chave, eu vou rápido agora, podemos dizer que as políticas educacionais regionais se orientam para uma maior integralidade, e vemos que diferentes estados nacionais ou subnacionais desenvolvem algumas políticas parciais que procuram resolver questões dos fatores sociais dos e das estudantes somente, ou que procuram influenciar somente em modificações pedagógicas, ou seja, vemos que os próprios estados vão identificando a insuficiência dessas estratégias parciais, estabelecendo um caminho para abordagens mais integrais que considerem questões sociais, condições pedagógicas e organizacionais. Também vemos que a produção científica detecta as trajetórias escolares como um processo que cada vez mais os ministérios de educação desenvolvem seus próprios estudos em notas conceituais também para tentar esclarecer e definir os princípios a partir dos quais desenvolvem as suas políticas, ou seja, vemos aí cada vez mais uma articulação frutífera entre produção de conhecimento e política educacional. Há outras questões, mas eu já terminei os 10 minutos, então vou terminando. Muito obrigada, Seba. O que você mencionou sobre esse vínculo entre a pesquisa e a produção de conhecimento e as políticas-chave, eu acho que esse estudo contribui muito nesse sentido e a intenção dos estudos que nós fazemos para focar isso na pesquisa e o seu uso para planejar e gerir políticas. Agora eu volto para Felicitas. Feli, você quer fazer algum comentário sobre essa apresentação sobre o estudo do SEBAS? Bom, eu acho que o documento que foi elaborado pelo Sebastião cumpre um grande desafio do ponto de vista da produção de informações e conhecimento sobre o ensino médio. Nós estamos há quase 20 anos numa profusa produção de estudos sobre o ensino médio, então é difícil nessa altura trazer algo diferente ou inovador com relação a esse assunto. Nós temos diagnósticos, conceitualizações, estratégias, tanto do âmbito acadêmico quanto do âmbito do desenho e implementação de políticas. Então, a pergunta é: o que falta saber? Então, o Sebastião, na última parte do documento, principalmente, nos oferece algumas dicas excelentes, pensando em termos de desenho e
colocação em andamento de programas vinculados à proteção das trajetórias escolares. Então, eu estava pensando, seguindo as mesmas classificações dos documentos com relação a trajetórias nas suas dimensões sistêmica e funcional, individual ou subjetiva, explicadas pelo Sebastião, como podemos reclassificar todas essas áreas vagas que ele detectou no seu estudo. Do ponto de vista sistêmico, ele destaca, e eu concordo, pelo menos em três tipos de estudos que deveríamos aprofundar. Em primeiro lugar, os estudos sobre os dados que ainda não temos e que são chave, e que são dados sobre os alunos que não estão no sistema. Em alguns países da região, como disse ao início, a extensão da oferta, principalmente do ensino médio, baixo e alto, principalmente no âmbito rural, é chave, e aí faltam informações. Em segundo lugar, ele fala dos efeitos do sistema de alerta precoce, que é uma novidade nos programas de acompanhamento de trajetória. Quão efetivos estão sendo esses programas? E, em terceiro lugar, uma análise mais precisa ou fina sobre a dinâmica das diferentes variáveis próprias dos diferentes grupos sociais, como a classe social, a etnia ou a trajetória, o gênero, a população migrante, com relação aos programas de acompanhamento e proteção de trajetória, se esses programas atendem populações diversas nesse sentido, e talvez seja melhor olhar mais nessa essa relação. E dentro do âmbito institucional, há algumas questões que é necessário aprofundar e complementar. Uma tem a ver com a relação entre os dispositivos de proteção e acompanhamento entre os diferentes níveis educacionais. Sebastião enfoca ou foca naqueles dispositivos próprios da educação inicial e primária, que acrescentaríamos também estudar mais os dispositivos destinados às transições, que, como o Martin disse, é um momento chave. Eu acho que ainda falta questionar as contribuições desses tipos de dispositivos, mas principalmente as instâncias e os pontos de entrada chaves para garantir, particularmente, as transições. E, em segundo lugar, nessa dimensão institucional, algo que o Sebastião notou como uma brecha, é a relação com relação ao acompanhamento de trajetórias entre as propostas curriculares e extracurriculares no nível institucional. Em muitos estudos se detecta como propostas, ou as propostas extracurriculares agem como fatores de atração para voltar ou permanecer na escola. Eu acrescentaria também, indo mais a fundo, como se liga com a conquista da continuidade e intensificação da trajetória em termos de aprendizagem, essa articulação entre curricular e extracurricular. E se ela serviria para pensarmos na continuidade das trajetórias dos jovens e, finalmente, para terminar, a dimensão individual, subjetiva, o Sebastião mostra no estudo a brecha em estudos, ou para continuar aprofundando sobre as avaliações sociais, expectativas sociais e familiares sobre o ensino médio, mas eu também ligo a outra questão que ele disse, porque há estudos sobre as expectativas, que é como interpretar aquilo que não é a oferta regular comum. Como se vê essa oferta que não é oferta regular comum, mas sim as modalidades alternativas, se há essa avaliação social no conjunto da sociedade e também nas famílias, se o que se aspira, não só quando se decide pelo ensino secundário ou a modalidade que se vai seguir, e também as mudanças intergeracionais entre as avaliações e os efeitos dessas mudanças intergeracionais tem na continuidade da escolarização e seleção dos trajetos ou instituições escolares. Isso também é importante olhar ao longo do tempo, porque o sentido da educação, o ensino médio também vai variando. E para terminar, e já me adiantando ao que vem, eu gostaria de acrescentar como áreas com brechas, continuar perguntando como continuar nessas reflexões para levar adiante todos esses tipos de programas. Feli, super obrigada pelas suas intervenções super interessantes, profundas e abrangentes.
complementam muito bem o que o Sebastião nos trouxe nesses 10 minutos e que traz pontos muito interessantes sobre o estudo, sobre essas perguntas, sobre essas brechas e como seguir. Agora vamos passar um pouco. Nós percorremos o diagnóstico, o resultado que nos aproxima dessa sistematização das pesquisas, e agora eu gostaria de focar um pouco mais no como da implementação. Para isso, eu vou passar a palavra para a Vanessa, que desenvolveu o estudo com uma abordagem sobre os programas de proteção de trajetórias no ensino médio, o que estamos desenvolvendo e que traz excelentes reflexões sobre essa questão do coma. Vani, como você está? Eu gostaria de te perguntar que condições são fundamentais para a implementação eficaz ou efetiva das políticas de proteção da carreira ou das trajetórias no ensino secundário ou ensino médio na região. Oi, boa tarde, como vocês estão? Muito obrigada a todos e todas por estarem aqui hoje. Eu agradeço pelo acompanhamento, Martim e Sebastião, pela troca nesses estudos. Eu gostaria de me concentrar em apresentar os achados desse estudo ainda em elaboração, assinalando as condições que nós identificamos que são chave para a implementação eficaz de política de proteção de trajetórias nas regiões ou na região latino-americana. Como mencionaram os colegas nas apresentações dos últimos anos, a expansão do nível educacional na região mostraram uma desaceleração no acesso, e é nesse cenário que justamente esses programas que protegem as trajetórias adquirem relevância. Como parte desse estudo, o que nós tentamos é constatar que o que diz a literatura em nível internacional, que destaca que os programas mais eficazes são aqueles que têm justamente uma abordagem integral sobre a projeção de carreiras ou trajetórias e atendem ou há vários olhares aí, considerando a estrutura, os objetivos, vários fatores que têm a multidimensionalidade da questão das trajetórias. Então, consideram que essa interrupção justamente responde a isso. Nessa linha, e antes de expor as condições de implementação para os programas deste tipo, nós consideramos importante destacar que o que compreende as trajetórias educacionais, como elas são um fenômeno complexo de interações entre a estrutura, o sistêmico, abordar as desigualdades sociais em oportunidades educacionais, o institucional, que tem o papel de instituições para favorecer as trajetórias de estudantes do ensino médio, os objetivos, as transições e experiências escolares dentro do sistema. E entendemos que as trajetórias não são uma produção linear e não se explicam somente a partir das entradas e saídas do sistema, mas são múltiplas formas de atravessar as experiências escolares, onde intervêm fatores individuais, familiares, sociais e institucionais. Dito isso, nesse trabalho, propomos uma primeira aproximação importante aos esforços traduzidos em programas públicos vigentes na região e que proporcionam um atendimento ou uma atenção multidimensional no âmbito nacional. Nós queremos conhecer mais sobre a implementação dos programas para obter principalmente aprendizagens e apostar em programas como esses, que em contextos justamente adversos, procuram proteger as trajetórias reconhecendo a sua complexidade. Para esse estudo, nós nos aproximamos de diversos programas na região que apostaram, por exemplo, na alteração do modelo pedagógico institucional tradicional a partir da educação secundária, e dois, em programas com ênfase individual, acompanhamento e trajetórias escolares, e três, em programas que procuram proteger trajetórias, atendendo às desigualdades educacionais a partir de um olhar integral. A revisão deles nos levaram a identificar 4 condições interrelacionadas que consideramos favoráveis para a implementação e sustentabilidade dos programas, que justamente apontam a proteção das trajetórias na região. A primeira condição que identificamos é o compromisso político para
Avançar nesse tipo de iniciativas foi vital para o sucesso das iniciativas observadas, o apoio recebido do Estado, porque isso permitiu o seu alavancamento em nível nacional. O compromisso também é importante para garantir que esses programas tenham um financiamento sustentável. O compromisso político ajudaria também a fortalecer os âmbitos legais e normativos que permitem a adequada implementação na diversidade de territórios e contar com o necessário para avaliação contínua de programas. Nessa programa condição, os programas sim podem operar, mas eles são obrigados também a simplificar alguns processos e comprometem a proteção das trajetórias, tal como se fala nos objetivos e desenhos dessas intervenções. A segunda condição é a clareza no foco das intervenções dos atores nos diferentes níveis da gestão. A partir dos casos explorados, vemos que é necessário alinhar as definições teóricas do programa com a prática da sua intervenção. Todos os atores envolvidos devem entender esse caráter multidimensional das trajetórias mencionadas para conseguir os resultados esperados, reduzir o abandono e atender ou cobrir essas vulnerabilidades do estudante em risco. A subvenção pró-retenção, uma dos seus objetivos é abordar as problemáticas do desligamento educacional com um foco nas propostas educacionais, com esforços para que o conjunto das comunidades educacionais tenham respostas institucionais para cobrir as diversidades e necessidades dos estudantes mais vulneráveis, para apoiar e também acompanhar os diversos percursos pelo sistema educacional. No programa Jornada Escolar Completa, que não só altera a quantidade de horas de ensino, mas também propõe, por exemplo, um componente pedagógico para fomentar o desenho de aprendizagens educacionais e proporcionar um apoio tutorial aos estudantes. Também destacamos a importância do último, porque a partir dele são detectadas situações onde os estudantes vulneráveis estão em risco de interrupção, assim como dos fatores implicados. E isso permite que os estudantes e famílias e escolas promovam a permanência e conclusão desses jovens. É importante também colocar em jogo essa apropriação teórica do conceito, mas também a gestão institucional dos estabelecimentos educacionais, que é a terceira condição. Nos referimos a fortalecer as capacidades institucionais dos organismos ou órgãos que implementam o programa, fortalecendo equipes, fortalecendo papéis e tendo líderes para atender essas questões dos jovens em risco de interromper o seu percurso escolar. E também há um plano de funcionamento a partir de três componentes: o de gestão, o pedagógico e o de suporte. Esses três componentes reforçam a gestão das escolas e definem melhor os seus papéis do que a partir da direção, por exemplo, que garantem o cumprimento da liderança institucional para levar adiante o modelo. O modelo pedagógico procura promover o desenvolvimento de competências para aprendizagem de qualidade que cumpram necessidades cognitivas, mas também socioemocionais dos estudantes. E aí se procura uma equipe multifuncional. Por outro lado, o componente de suporte ajuda na dotação de recursos para a implementação do modelo e capacitação das diferentes pessoas envolvidas. E o quarto ponto é garantir a articulação entre os diferentes níveis de governo. Isso favorece a implementação de mecanismos de acompanhamento, monitoramento e articulação com outros setores estratégicos que conectam os estudantes com diferentes serviços públicos conforme os fatores que colocam em risco a sua trajetória, pode ser saúde, desenvolvimento, etc. É importante que os atores que implementam os programas na região valorizem ou avaliem o monitoramento e acompanhamento para responder uma realidade que muda diante das necessidades da população. As avaliações e acompanhamentos do programa são importantes para realizar ajustes e incorporar na prática o que é necessário para atender as trajetórias de forma multidimensional, como foi observado em programas de subvenção pró-retenção, que agora dão tutorias pedagógicas como parte dessa subvenção, complementando a atenção às vulnerabilidades dos estudantes. Outra aprendizagem desse programa é que ele se apoia num sistema
computacional que fornece informações para analisar os diferentes fatores de vulnerabilidade de uma forma mais compreensível ou compreensível. A potencialidade de trabalhar com sistemas de informação integrados é crucial para a retenção dos estudantes da educação de forma geral. No contexto latino-americano, achamos que implementar esse tipo de programas é, sem dúvida, um desafio para os implementadores. Há uma constante necessidade de se adaptar a contextos diversos e desafiadores para proteger as trajetórias de estudantes vulneráveis. Finalmente, para terminar, eu gostaria de destacar que observamos que a reflexão sobre avanços e ajustes dentro desse processo são um processo contínuo, com significativos esforços dos países e região para garantir uma educação de qualidade. Muito obrigada. Super obrigada a você, Vani, por trazer essas aprendizagens sobre as políticas desenvolvidas na região. Nós temos exemplos na nossa região super interessantes, dos quais podemos continuar aprendendo e implementando e desenvolvendo o pensamento crítico sobre as políticas super relevantes, essas condições que você destaca para pensar no como, na implementação. E agora eu gostaria de voltar a Feli para o último comentário. Estamos aí um pouco apertados de tempo, mas comentar o documento da Vanessa e o que ela nos apresentou agora. Muito bem. O documento da Vanessa nos oferece uma excelente combinação entre o que e o como das políticas e dos programas de acompanhamento das trajetórias. Isso me permite voltar a alguns dos princípios ordenadores do que e do como, que também estão em sintonia com os estudos do IPE, junto com a CEPAL, e que aparecem nessa elaboração da Vanessa. Por um lado, integrar as políticas para adolescentes e jovens, junto com as agências do Estado, a Vanessa disse, saúde, desenvolvimento, esportes, cultura, comunicação. Há algo aí da própria construção da identidade de adolescentes e jovens construída, por sua vez, nessa interlocução e que é chave em termos do quê? Dos programas de acompanhamento de trajetórias. Segundo, algo que talvez seja anterior, o que acompanha também o que foi falado pela Alejandra no início, que, que são as condições para a educação. A Vanessa e o Sebastião mostram o peso dos diferentes suportes das condições da escolarização, principalmente com relação às bolsas de ajuda familiar, de acesso cidadão, e complemento com outros programas, e sua articulação com políticas específicas como a do transporte, de relatórios, materiais, etc., etc. Em terceiro lugar, há uma questão sobre as condições materiais adequadas para a escolarização. Aqui se tenta pensar numa fórmula ótima que possa ser sustentada no tempo em escolas onde, lamentavelmente, na nossa região, nós não conseguimos garantir uma oferta com condições de higiene básica, que sejam acolhedoras, que tenham mobiliário disponível, tudo isso que parece algo que deveria estar lá, mas não está. Em quarto lugar, que é muito importante, aparece muito nos casos analisados pela Vanessa, é a organização das condições institucionais da instituição. Falamos de cada ciclo, há programas de flexibilização da oferta conforme se avança, principalmente no nível médio-alto. Isso deve ser acompanhado pelo programa ou programas de diversificação, tanto da formação de professores como dos papéis de diferentes atores envolvidos em sustentar essas trajetórias. Nesse papel, ou nesse sentido, com relação ao como, eu acho que estou totalmente de acordo com os pontos identificados pela Vanessa na dimensão sistêmica e multidimensional das mudanças, a existência de diferentes ritmos e modalidades de avanço na implementação da mudança, principalmente nos países centralizados, federais. Em terceiro lugar,
É necessário o diálogo com todos os atores envolvidos, e o quarto tem a ver com as construções de condições de viabilidade. Isso foi mencionado e é importante reforçar a construção de legitimidade política para avançar na implementação desse tipo de políticas e programas, onde eu também acho importante destacar essa questão do aumento do recurso orçamentário, que faz parte da construção dessa legitimidade política. Muito obrigada, Feli. Vamos continuar agora com o foco na implementação. Para isso, temos a Ana Verucai. Perguntar para a Ana, ela tem uma vasta trajetória, uma experiência super rica, desenvolvida no Uruguai, no sistema de proteção de trajetórias educacionais no Uruguai. E, bom, isso de longa data. A Ana Verocai já trabalhou em diferentes governos. Ana, eu gostaria de te perguntar quais foram os principais desafios que tiveram na implementação dos sistemas de proteção de trajetórias educacionais no Uruguai e quais são as estratégias que houve aí para contornar esses desafios. Muito bem, boa tarde. Primeiro agradecer como os meus antecessores, ao IPE, a Alejandra, a Bianca, toda a equipe de pesquisadores que estão nos acompanhando aqui hoje. No Uruguai, a política de proteção de trajetórias foi uma decisão tomada em 2015, quando começou uma administração, e nesse momento foi tomada a decisão que é essa política de proteção de trajetórias que tem que ter caráter transversal, de abrangência nacional e universal. Ou seja, atravessa todos os subsistemas da Administração Nacional de Educação Pública, que é a que está à frente da política educacional no nosso país, de abrangência nacional em todos os pontos do país e universal. Abrange todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos, inclusive a partir de 3 anos ou mais. Foi super pretensioso naquele momento instalar uma linha de política com essa característica de abordagem integral. O problema que tentamos dar resposta nesse momento e continuamos nesse caminho, no princípio, foi a descontinuidade das trajetórias educacionais que ocorriam no interciclo entre a educação primária e o ensino médio. É um momento crítico, como vocês mencionaram, esse trânsito entre esses níveis educacionais é um momento de marcante desvinculação. Em 2015, havia quase 10% dos estudantes e das estudantes que, inclusive, a educação primária naquele país era universal, mas 10% continuavam fora da educação, que nós chamamos de educação média ou secundária. No nosso país, a educação média, o ensino médio, se divide em dois ramos, um mais profissionalizante e outro mais tecnológico, mas no ensino médio de educação. Outro grande problema que nós tínhamos como país e que ainda estamos tentando resolver é a desarticulação ou desintegração ou seja, dentro do próprio sistema educacional, entre os diferentes subsistemas que compõem o sistema educacional. Temos a educação inicial e primária, essa educação média, que é esse ensino médio, que é secundário e técnico profissional, e a educação de formação ou educação docente. Justamente como cada subsistema tinha autonomia, eram conselhos desconcentrados. A sua gênese foi toda compartimentalizada e colocar esses subsistemas em diálogo era um grande desafio e até hoje, no qual nós estamos trabalhando. Obviamente, foi tratado pela nova lei de educação, que pela sua própria Constituição eles deixam de ser autônomos para serem integrados ao sistema educacional. Para isso, para poder concretizar essa política, se criou uma estrutura que é a direção, na qual eu estou neste momento,
No ano de 2015, foi criada a Direção Setorial de Integração Educacional, dependente do Conselho Diretivo Central da ANEP. Ou então, se tenta dar estrutura à política, não só com a criação dessa direção, mas também a partir dela uma série de novas estruturas ou ressignificação de papéis que permitem implementar essa política. Devo destacar que é uma política que teve continuidade. Como foi dito recentemente pela Bianca, mudou a administração em 2020 e a linha da política de proteção de trajetórias ou carreiras continuou, a tal ponto de que a diretriz, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Educacional 2020-2024, sua primeira diretriz estratégica é justamente aquela que fala de ampliar o acesso à retenção, formação e melhorar o trajeto de todos os estudantes nos diferentes ciclos educacionais, promovendo aprendizagens de qualidade. Outras grandes diretrizes da administração é reduzir ou aumentar a equidade interna com o foco da educação inclusiva, com foco nos setores de maior vulnerabilidade educacional e social, não só social, educacional e social, e fortalecer a gestão dos centros é outra grande diretriz da administração. Isso implicou, naquele momento, e continuamos nesse caminho, toda uma série de decisões onde destacam aquelas organizacionais e as relacionadas aos sistemas de informação para tentar articular sistemas de informação existentes e gerar novos sistemas de informação que tragam integralidade ao sistema educacional. E, por sua vez, aprofundar, colocar ênfase em políticas de territorialização, tentar transferir uma série de tomadas de decisão que eram tomadas no nível central, a partir de Montevidéu, como nós dizemos, onde está o Conselho Diretivo Central para os territórios. E essas foram decisões importantes, fortes, que tivemos que tomar. Entre os diferentes desafios estão esses grandes ou essas grandes mudanças organizacionais, os sistemas de transferência de decisões territoriais. Para isso foi necessário gerar estruturas e essa mudança de foco, de colocar ênfase no institucional para colocar nos estudantes é uma mudança de paradigma super importante, super difícil de instalar em todo o país e todo o sistema educacional. Outro grande desafio, logicamente, foi que todos os estudantes que saem da educação primária, ou inicial e primária, possam transitar pela educação ou ensino médio, sustentar-se aí e terminar o ciclo educacional. Isso implica em um acompanhamento dos segmentos, do enfraquecimento, do vínculo que levam, como em todo o processo, ao abandono. Por sua vez, nos desafia a poder detectar de forma precoce os eventos que vão ocorrendo nesse processo do caminho para a desvinculação, para o abandono. Para isso, foi importante a criação de sistemas de apoio tecnológico, como, por exemplo, o sistema de inclusão precoce e de alertas precoces. Essa intervenção precoce nos permite acompanhar esse caminho pelo sistema educacional a tempo. Por outro lado, outro grande desafio é a formação. Não somente a formação inicial, como também a formação no serviço, situada em todo esse tempo, desde 2015, 16 em adiante, para equipes diretivas de gestão e, por sua vez, nos desafiou a gerar uma nova figura que nós chamamos referências de trajetórias educacionais que formam uma equipe em cada centro educacional. Essas formações são contínuas, há cursos específicos, formações situadas, como com muitas visitas em terreno, em campo, com muitos percursos pelo país. Outro grande desafio é mudar o olhar de pensar que o problema
da descontinuidade educacional ou abandono está no estudante e não na situação pedagógica que nós temos que compor como sistema educacional para que todos e todas possam aprender e se sustentar no sistema. Essa mudança cultural de forma de ver foi super difícil, foi realmente um desafio, mas felizmente uma pesquisa do ano passado, no programa BID, que acompanha esse processo também, nos mostrou que realmente há uma mudança na cultura. E hoje, os professores, equipes de direção, quem forma o sistema educacional tem um olhar de responsabilizar-nos do processo de aprendizagem e de retenção ou vinculação do estudante. Não é um desafio pequeno. E para terminar, as estratégias que implementamos, por um lado, foi criada essa direção, como eu disse, com uma coragem central, uma ancoragem territorial. As unidades coordenadoras que dependem da nossa direção, há em todos os países, em todos os estados do país, uma unidade que acompanha as trajetórias, as carreiras, a criação de equipes referenciais de trajetórias, a criação em âmbito central de um grupo de sistema integrado por todos os subsistemas da ANEP para gerar juntos estratégias e não a partir de uma única direção, ou seja, esse grupo do sistema de proteção de trajetórias se reúne todas as semanas, nós coordenamos isso, mas vai gerando estratégias para todo o país. As comissões descentralizadas da ANEP, há comissões também em todo o país que contribuem justamente para a continuidade educacional. Os sistemas computacionais, o sistema de inclusão precoce que permite que todos os estudantes possam se pré-inscrever antes de terminar o curso do nível educacional no qual estão, se pré-inscrevem a tempo, e isso nos permite retê-los todos no sistema. Hoje, 98,9% dos estudantes que saem do primário ou da educação primária acessam o ensino médio ou secundário, os sistemas de alerta precoce que nos permitem acompanhar a tempo a transformação curricular. Trabalhamos muito, principalmente nessa última administração, na nossa formação curricular, a formação situada e o acompanhamento. Eu termino aqui. Desculpa te interromper. Era só isso que eu queria dizer. Obrigada. Muito obrigada, Ana, pela intervenção. Eu também vou cortar para ter espaço. Eu gostaria de ouvir alguma das perguntas ou poder responder algumas perguntas que foram feitas no chat. Eu gostaria de escolher pelo menos uma pergunta para trazer para vocês no chat. Diferentes pessoas expressaram o seu interesse de compartilhar experiências eficazes para resolver ou para abordar algo que foi mencionado em diferentes intervenções vinculado aos problemas de acesso à finalização do nível secundário. E também quais iniciativas estão sendo desenvolvidas ligadas às transições. Então, a Susan da Argentina pergunta justamente isso, ligado a quais iniciativas podemos ter ou quais estão sendo realizadas para fortalecer essa transição entre o nível primário e secundário, entre o ensino médio, alto e baixo. Não sei se você quer retomar essa questão, Martim, Ana ou Vani, se querem fazer algum comentário. Sim, sobre a questão das transições, claramente, como foi destacado pela Vanessa, a Ana também mencionou, e principalmente a Felicitas nas suas intervenções, a pesquisa reflete algo que já sabemos há algum tempo, mas que hoje tem mais notoriedade, que é a articulação entre os níveis, principalmente para pensar na continuidade da escolaridade. Talvez a nuance ou a nova informação
com relação à questão das transições tem a ver com o fato de que a estratégia de resolução de determinadas problemáticas sociais e de aprendizagem na escola secundária ou no ensino médio, que se revelam nas situações de risco de abandono, muitas vezes acontecem porque não há informação sobre a trajetória prévia desse estudante, sobre o que acontece no nível prévio, se houve alguma intervenção socioeducacional, pedagógica, sociopedagógica, etc. Aí, o que vem como necessidade é contar com informações completas dos e das estudantes, porque muitas vezes há questões que foram resolvidas no nível educacional anterior e no nível médio, aí, no ensino médio, parece que não temos essa informação, ela se perde. Muito bem. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa a essa pergunta? Iniciativas que conhecemos e que são bem-sucedidas nesse tipo de abordagem? Sim, sim. Há iniciativas. Ai, desculpe. Não, pode falar, pode falar. Simplesmente mencionar algumas iniciativas, principalmente no meu país, na América Central, em duas direções. Uma de difusão da oferta, divulgação, principalmente no contexto rural, as famílias não conhecem a disponibilidade e terminam o segundo ciclo e acham que não há oferta. E muitas vezes há de diferentes modalidades. Então, a estratégia de divulgação funciona como um apoio ao processo de transição. Em segundo lugar, a articulação entre principalmente os países que têm segundo e terceiro ciclo, uma educação básica estendida entre o segundo e terceiro ciclo, entre o último ano do segundo e o primeiro do terceiro, algo muito simples, por exemplo, é a visita para ver se eles têm que se eles tiverem que mudar de um centro educacional, visitar o centro educacional para o qual vão no dia de recepção dos estudantes que entrariam para o terceiro ciclo. Então, são estratégias super pontuais, mas que funcionam mais nessa linha do conhecimento da oferta, que muitas vezes operam como obstáculos. Obrigada. Feli, Martim, você quer comentar? Sim. Somente uma pequena reflexão que eu acho interessante trazer que essa problemática associada às transições entre níveis, eu acho que é importante destacar que o que estamos refletindo é sobre esse espaço, que é um campo específico, da intervenção educacional, das transições entre os níveis, são pontos arbitrários construídos ao longo da história dos sistemas educacionais, e embora estejam muito naturalizados nas práticas escolares, essa reflexão sobre as políticas educacionais não deixa de ser algo totalmente arbitrário e, portanto, totalmente influenciável a partir da política educacional. Você pode ver, quando identifica em diferentes países diferentes estruturas de níveis, eles têm diferentes configurações de abandono escolar. Aí é um fator intrínseco às políticas que eu acho muito interessante pensar a partir desse lugar. Super obrigada, Martim. Sim, isso é muito bem mostrado no seu estudo, como essas diferentes configurações impactam na inclusão educacional. Vani, eu te passo a palavra. Sim, destacar, simplesmente destacando o que já foi dito pelo Sebastião e Martim, a relevância do sistema de informações. Muitas vezes, esse sistema nos países é fundamental para esse tipo de ações, mas também deve ser um sistema de informações que não dependa somente de um órgão ou uma entidade estatal, mas que possa ser utilizado por várias entidades para justamente desenvolver respostas complementares. Isso eu acho super importante, o que o Martim falou sobre as diferentes configurações para atender uma problemática que, ao mesmo tempo, é multidimensional. Se entendermos que
A questão das trajetórias tem diferentes, múltiplas dimensões em países diversos da região e que cada país tem as suas próprias diversidades, devem ser configuradas também atenções diversas e complementares. Não podemos pretender que tudo, absolutamente, responda a múltiplos focos ou que uma única intervenção responda a tudo. São várias intervenções que devem responder às diversidades do país, das trajetórias e vulnerabilidade de cada um dos países, de cada pessoa. É isso. Desculpem. Ana, eu te passo a palavra. Não, só para complementar. Como vocês disseram, simplesmente eu enfatizaria esse acompanhamento na transição. Quando falamos do processo de inscrição precoce, o que fazemos é acompanhar o estudante do nível anterior para o nível que eles vão de diversas formas, principalmente os de maior vulnerabilidade. Essa inscrição precoce é feita através de um sistema computacional no nosso país para implementar ou para complementar essa política e escolhemos 3 centros educacionais, depois de divulgar a oferta, visitar os centros e fazer um trabalho desde maio, junho até setembro, onde é feita a pré-inscrição no sistema computacional. São escolhidos 3 centros educacionais, e aí rodamos um algoritmo com índice socioeducacional, onde os de maior índice de vulnerabilidade até o de menor índice, aí fazemos uma escala para que os de maior vulnerabilidade fiquem no local onde escolheram. Chegamos a quase 94% dos estudantes que ficam na primeira opção. E aí é feito todo um trabalho com os territórios, comissões descentralizadas, verificando para ver se os estudantes que não ficaram na primeira opção vão ter realmente uma continuidade educacional. Foi criada uma ficha única de estudantes para resolver o problema de trânsito aí, de mudança de um nível para outro. O nosso país é pequeno e podemos fazer isso. Temos tudo informatizado. Super obrigada, Ana. Nós estamos super apertadas de tempo, mas eu gostaria de levantar mais uma coisa que saiu aí no chat, que eu acho que é uma reflexão, um debate interessante no sentido da repetência, para eh, focar nas aprendizagens no ensino médio. O que sabemos sobre essas políticas e debates? Eu não sei se a Feli, Fevani, algum ou alguma de vocês quer fazer um comentário? Bom, me desculpa, pode ir. Uma primeira reflexão para os colegas e as colegas. Há muitos anos, a pesquisa reflete que os efeitos nocivos da repetência, como preditor de futuras repetências, baixa aprendizagem e futuro abandono, quando falo do preditor do ponto de vista da análise estatística, basicamente estou dizendo que foi estudado que a repetição ou a repetência, inclusive quando controlamos outros elementos como nível socioeconômico, etc., quem repete tem muito mais probabilidade de voltar a repetir, muito mais probabilidade de abandono precoce, muito mais probabilidades de baixos resultados de aprendizagem, e isso é fundamentado pela teoria, em termos do que acontece com o estudante repetente em sistemas educacionais como os nossos. Aqui, para fechar, eu trago reflexões interessantes da Flávia Tedici, uma pesquisadora argentina muito reconhecida que trabalhou nessas questões ligadas a como a repetência é uma característica que está arraigada, muito fortemente arraigada nas características dos nossos sistemas educacionais.
a forma como são configuradas as trajetórias escolares do ponto de vista legal, normativo. Como eu disse antes, é algo totalmente arbitrário, não está no DNA da humanidade ter que transitar a cada ano para um nível, um grau, em uma determinada idade fixa. Qualquer variação com relação a essa progressão idealizada ou socializada é uma variação, então se avançou muito para conceber outra forma de pensar trajetórias escolares, os nossos sistemas educacionais continuam organizando estruturalmente a partir dessa lógica e as nossas sociedades também, e isso pode ser visto, digamos, muitas vezes, quando aparecem iniciativas de políticas que são orientadas a eliminar a repetência, e isso gera uma resistência social muito forte. Então, parece que esse é um assunto muito complexo, mas também potente para pensar, e é um dos grandes desafios que nós temos para pensar nos nossos sistemas educacionais. Muito obrigada, Martim. Eu não sei se mais alguém, Feli, se quer fazer algum comentário. A Ana parece que levantou a mão, simplesmente na linha do Martim. A questão da repetência está associada à gradualidade e simultaneidade, que são os atributos da organização dos nossos sistemas escolares. Então, do ponto de vista, para além de se a repetência continua ou não, do ponto de vista da organização dos sistemas, alterar essa questão da repetência tem a ver com como sustentamos essa gradualidade ou simultaneidade, e se quebramos isso, foi feito um estudo da Unicef em vários países da região sobre a questão da repetência, que não é algo que seja muito generalizado, mas também porque há outra forma de pensar na simultaneidade, principalmente no ensino médio, onde as disciplinas se cursa por disciplinas e não há essa ideia graduada, digamos assim, em que todos continuam ao mesmo tempo. Essa outra forma de pensar na repetência, não em bloco, mas a repetência de algumas matérias, ou aprovação de algumas aprendizagens na matéria. Há estudos, como mostram as experiências da Argentina, que está nesse processo. Muito obrigada, Feli. Vamos ser super breves com a Ana e depois o Seba. Também muito rapidamente falar da ideia da importância de uma transformação integral e uma abordagem integral para a proteção de trajetórias ou carreiras, complementando todas as linhas surgidas em 2015 até 2019, de 2020 até 2024. O nosso painel abordou a questão da transformação educacional. Menciono isso porque foi questionado todo o aspecto curricular, com um foco por competências, tentando quebrar o materialismo, digamos assim, que não conseguimos totalmente, mas avançamos, estamos no caminho, e principalmente revisar os regulamentos de avaliação que definem repetência sim ou não. Então, o estudante avança e num trajeto de 2 anos, pelo menos, dar mais tempo para que em 2 anos ele consiga as aprendizagens esperadas. Isso diminui a probabilidade de atraso do estudante, sem reduzir a qualidade da educação. Eu acho que aí também o acompanhamento com algumas transformações protege trajetórias. Obrigada, Ana, por compartilhar os seus comentários, Seba. Bom, curtinho, para complementar o que os colegas disseram, há dados que abordam a questão ou o problema da repetência. Então, nós problematizamos isso e também há a questão da responsabilidade social, princípios éticos, e nós concebemos a repetência como um sistema que está dentro de um modo de entender a meritocracia em um sistema de valores sociais onde há prêmios e castigos, ou punições e a repetência é uma punição. Então, aí temos um problema. Neste espaço, há pesquisadores, pesquisadoras, professores, especialistas que assumiram
um compromisso ético com a nossa tarefa e há um dever de problematizar essa discussão, para que não se transforme numa discussão sim ou não binária, mas para complexar ou problematizar e dizer, bom, do ponto de vista de como pensamos os valores sociais e a reprodução desses valores na escola, temos que problematizar se é necessário um castigo ou uma punição de um ano para que os estudantes finalmente aprendam. E com relação às políticas, mesmo quando nós colocamos a repetência em alguma jurisdição ou países, se essa política não vem acompanhada da transformação do que a Felicitas destacou, da transformação dessa escola graduada, essa formalização como e com outro e tendo outro modo de organização curricular, bom, aí temos um problema, porque é modificar um parafusinho do regime acadêmico, mas não gerando as políticas necessárias para acompanhar as aprendizagens quando ocorrem dos estudantes nos momentos em que ocorrem. Obrigada, Sebastião. É verdade, nós temos que repensar profundamente essas estruturas a partir dessas evidências, se isso e desse desafio. Nós ficamos sem tempo, vamos terminar esse encontro e vou reiterar o convite a ler os estudos sobre proteção dos territórios escolares no ensino médio. Colocamos aí o link no site, se vocês são servidores, servidoras, ou estão relacionados com a educação na IPE, na Unesp, nós envolvemos eh, pessoal promovendo educação e diálogo. Vamos continuar aprofundando a questão do nível médio a partir da rede da educação secundária e através do chat vocês podem também nos fazer as perguntas ou através do e-mail ao Escritório para América Latina e Caribe do IPE. Eu acho que muitos já conhecem, mas saibam que desenvolvemos formações de diferentes temas e duração. O nosso programa mais emblemático é o Regional de Formações em políticas educacionais. A Ana, que nos acompanhou, saiu do TRF, é formada pelo TRF, mas também temos outros cursos em temas ou assuntos específicos, como o que vamos desenvolver sobre políticas digitais. Ele tem o objetivo de fortalecer os conhecimentos e habilidades para o desenho e implementação de políticas que integram totalmente o potencial das tecnologias, com uma questão que surgiu aí muito no chat de hoje, que não retomamos por falta de tempo. Esse curso também para políticas digitais, quem se interessa, tem uma duração de 10 semanas e é desenvolvido pelo IPE e a Unesco. Vocês também podem se candidatar no link que está sendo colocado no chat, começa a 4 de setembro, então vocês têm tempo de se inscrever e podem escrever suas dúvidas por e-mail também, que vamos colocar aí, podem enviar pelo e-mail que vamos colocar no chat. Os últimos avisos é que vocês podem fazer download do certificado de participação. Para isso, respondam uma breve enquete para obter o certificado. E sem mais, agradecer a todos e todas por nos acompanharem. Nós estamos convencidos de que esses espaços de debate são indispensáveis totalmente para desenvolver ideias sobre como e o que fazer para conseguir políticas mais justas e inclusivas. Super obrigada novamente. Nós nos veremos em breve.